Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe uma partida do nosso maior jogador de todos os tempos, o Mequinho, contra um jogador assim excepcional, o Sr. Vitor Korchnoi, Vitor Terrível Korchnoi. Era um jogador russo que na época da Guerra Fria fugiu para a Suíça, foi perseguido, assim, sofreu muito, mas sempre foi um cara muito lutador, tanto fora como dentro do tabuleiro, tanto na sua vida fora do tabuleiro quanto dentro. E é um jogador muito forte, é um dos maiores campeões sem coroa, né? Que não chegou a ser campeão mundial. Mas era um excelente jogador. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mostrar as fases do jogo. Um jogo de xadrez tem três fases: a abertura, o meio-jogo e o final. E como que é caracterizado cada fase? Geralmente, a abertura é a fase do jogo que iremos priorizar o desenvolvimento das peças. Vamos desenvolver todas as peças, vamos tentar controlar o centro do tabuleiro, que eu já conversei com vocês. Vocês já viram exemplo de controle do centro do tabuleiro. Priorizar o desenvolvimento, tirar as peças da sua posição inicial e colocá-las no jogo. E geralmente protege o rei executando o roque. Isso sim é a abertura. O meio-jogo é óbvio, né? A abertura é entre a abertura e o final do jogo. É onde o desenvolvimento já foi enralado e começa os primeiros confrontos de peças. E o final do jogo é a fase que é mais importante. No final, sempre restam poucas peças no tabuleiro devido às trocas e capturas ocorridas no meio do jogo até o momento. Nessa fase será muito importante a movimentação dos reis, peões, procurando sua promoção e demais peças sobreviventes. Alguns sinais básicos para conhecimento. O que aconteceu? Eu peguei uma partida do Mequinho, do Korchnoi, e vou trazer para vocês mostrando as fases. Mequinho está de branca, D4, cavalo F6, cavalo F3, G6, G3, bispo G7, bispo G2, roque. Roque, os dois fizeram roque, protegeram o rei. D6, mas ainda está na abertura. C4, cavalo C6, cavalo C3, bispo G4, H3, bispo por F3, bispo por F3, cavalo D7, E3, E5, D5, cavalo E7. Agora nós já vamos começar a entrar no meio jogo. Tá? Já passamos a fase de abertura. Geralmente a fase de abertura assim, é entre a oitava e a 11ª, 12ª, 12º movimento. Já está entrando na fase meio jogo. É uma fase maior, onde tem mais confronto, tem mais golpes táticos, estratégia muito interessante. É a fase mais complexa. E4, F5, bispo D2. Ó, o Korchnoi jogou essa posição F4, F5 para tentar o que? Romper o centro das brancas. Tá? Abrir. Cavalo F6, B4, dama D7, H4, o que F7, dama A4, ó, ele ofereceu para trocar a dama, ó. As duas damas, você pode capturar a dama do adversário aqui, que você está na mesma linha, a dama ataca. Mas tem um cavalo aqui protegendo, tá? Ele vai lá e troca, capturou a dama do Mequinho. O Mequinho foi lá e capturou a dama dele com o cavalo. F por E4, bispo G2. Voltando aqui. Por que o bispo não pode capturar esse peão? Porque esse peão tem esse cavalo que está protegendo. E lembre-se, o bispo valia 3 pontos. Lembre-se, o peão vale 1. Aqui não vale a pena trocar. Então ele vai fazer o quê? Vai voltar. Vai recuar. Tá bom? B5. Cavalo C3. B por C4. Torre A1. Torre B8. Cavalo E4.
Cavalo por cavalo, bispo por cavalo. C6. D por C6, D5. Aqui é a mesma coisa. Esse bispo não pode capturar esse peão, porque ele tem um cavalo aqui que está protegendo o peão. Então ele vai lá e vai sair fora. Voltou. E4. Olha aqui, ó, formou um centro muito forte o Korchnoi. De alguma maneira, as brancas têm que atacar esse centro, porque senão ele vai ganhar o jogo. Vai ser difícil segurar esse centro. E do outro lado tem o que? Tem um peão aqui. Um peão passado. Um peão passado muito forte que está protegido pelo bispo. E esse peão pode vir aqui proteger ele. E tem esse peão também, tá? Então vamos lá. Bispo por F4 atacando a torre. Olha lá, ele pôs lá e está atacando a torre. Ó. Como a torre vale mais, a torre vai fazer o quê? Vai sair fora. Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu não sair fora e sacrificou qualidade. O que é sacrificar uma qualidade? Ele pegou uma peça de maior valor, que é a torre, e ele preferiu sacrificar uma peça de menor qualidade. Então ele pegou uma peça que valia 5, que era a torre, contra uma peça que vale 3, que é o bispo. Tá? Por quê? Ele achou que ele ficava numa posição melhor fazendo essa opção. Tá? Daí o peão capturou a torre. Daí foi cavalo por C6. E ele fez o que agora? A mesma coisa. Ó. Quanto que valia o bispo? O bispo vale 3. O peão vale 1. Mequinho vai sacrificar o bispo por um peão. Mas por que ele vai sacrificar? Ele vai fazer isso daí? Porque ele sabe que esse trio de peões aqui, esses 3 peões, é muito forte. E eles têm grandes chances de conseguir chegar na oitava e o peão, por uma mágica, virar uma dama. Que quando o peão chega na oitava, ou na primeira, aqui no caso, na oitava, no caso das brancas, ele transforma na dama. Então o que ele fez? Ele preferiu atacar um peão e trocou pelo bispo. Fez isso. E agora qual a alternativa? Ele vai ter que separar. Ele vai capturar o bispo, mas o que aconteceu? Ele separou as peças. Ele separou as duas peças. Agora não tem uma protegendo a outra. São duas peças isoladas. Daí ele fez o que? Ele atacou o peão de C4. Aí ao mesmo tempo ele está atacando. Ele está atacando. Ou ele pode atacar o peão e pode atacar o cavalo. Com essa torre aí. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele tirou cavalo D4. O que ele fez? Com o cavalo D4, ele faz o quê? Ele protege esse peão. Por quê? A torre, se pegar esse cavalo D4, o cavalo vale 3. Ele tem o bispo aqui, ó, que está protegendo o cavalo. Ele vai perder a torre. Então ele não vai fazer isso, tá? Ele vai jogar torre D1. Agora ele fez o quê? Agora ele trouxe outra torre. Por quê? Porque agora ele pode capturar. Porque se ele capturar esse cavalo, o bispo vai capturar a torre dele. Eu vou fazer aqui. Ó, tá? Ele pode capturar, então não vai dar. Ele faz o que? Ele tira o cavalo e dá cheque. O que é cheque? Ó? Ele está ameaçando, como o cavalo anda em L, ele está ameaçando o rei. Quando tem cheque, ou você captura esse cavalo, ou você vai ter que mover o rei. O que acontece? Não tem nenhuma peça que possa capturar o cavalo. A torre anda na vertical e na horizontal. Não tem nenhuma torre aqui, não tem nada, não pode. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que movimentar o rei. Rei F1. Daí de novo. Ele capturou, foi lá e capturou um peão. Ele capturou o peão de H4. Daí a torre capturou o peão ali que estava em E4.
Bispo F8, ele está atacando, ó, o bispo está atacando esse peãozinho. Aqui nós já estamos nos finais, tá? Nós já saímos do meio jogo e já estamos entrando nos finais. Pode ver que já diminuiu bem a quantidade de peças do tabuleiro. Mas ele fez o que, ó? Ele protegeu. Agora esse peão está protegendo esse peão. Agora, se o bispo atacar o peão, esse peão ataca o bispo. Então não vale a pena. Tá? Ele não vai trocar 3 por 1 e vai perder mais. Então ele vai fazer o quê? Ele jogou D7 para proteger o peão dele. Jogou torre D4. Depois ele jogou torre B6. Torre D8 atacando o peãozinho, o bispo lá. Tá atacando a última coluna. Aqui ele faz o quê? Ele imobiliza o bispo. Que você não pode sair com o bispo porque o rei está atrás dele. Ele não pode tirar o bispo daqui. Então ele vai ter que ficar aí por enquanto essa torre fica aí. Daí, ó, cavalo F5. Torre A8, agora ele vai fazer o quê? Ele vai atacar esse peãozinho. Ele vai atacar esse peão. Ele jogou torre B7, agora essa torre está protegendo esse peão. A fase final é muito estratégica, tática e preparando, porque cada peão é muito importante. Porque vocês verão que os peões que vão decidir o jogo. Torre D5. Ele jogou, a torre agora está protegendo, o cavalo está protegido pela torre, por uma torre e por esse peão também. Certo? Ó, tem esse peão, ó, os dois protegem. A torre está defendendo esse peão de A7 e está defendendo o cavalo. E esse peão está defendendo o cavalo. Torre A5. Agora o que você tem? Você tem duas torres atacando esse peão e apenas um defendendo. Tem uma torre defendendo, tá? Sempre você tem que procurar para capturar situações como essa. Você tem mais peça atacando do que o adversário defendendo. Por quê? Porque você vai ter vantagem. Ele jogou cavalo D6, F5, cavalo por F5, agora ele vai lá, ó, torre por A7, torre por A7, torre por A7. Ele fez o que? Ele capturou um peão e uma torre por uma torre. Então ele teve vantagem, tá? Dá nuque D4, cavalo D4, D7. Olha, ele está atacando o cavalo. Essa torre aqui, essa torre está atacando o cavalo, que é na vertical e na horizontal que ela ataca. Ele tirou cavalo, cavalo E6, torre B7, cavalo F4, A4, cavalo D3, ó, o cavalo que anda em L está atacando esse peão aqui. Só que esse peão tem a torre defendendo ele. Só que o que acontece? As pretas têm duas peças atacando. Então ele pode capturar. Mas o Mequinho faz o quê? Avança o peão. Porque aqui ninguém está atacando mais o peão. O cavalo ataca aqui, o bispo ataca aqui. Ninguém está atacando aqui. Tá? Daí vai, joga cavalo B4, torre A7. E aí o que aconteceu? O Vitor Korchnoi abandonou a partida. Por que ele abandonou? Porque ele não tem esses dois peões unidos são muito fortes. Ele vai conseguir coroar lá. Esses peões vão chegar no oitavo e vão virar uma dama. Então o Vitor Korchnoi não tem mais chance de ganhar essa partida. Como ele sabe que ele vai perder, ele abandona antes do momento final. Tá bom, pessoal? Essa é uma partida que eu trouxe para ilustrar as fases de abertura, meio jogo e finais. Espero que vocês tenham gostado. É uma partida muito importante do nosso maior jogador de todos os tempos contra um dos maiores jogadores russos depois que fugiu para a Suíça, que é o Vitor Korchnoi, que disputou o final do Campeonato Mundial contra o Karpov. São dois grandes jogadores da época, de todos os tempos. Valeu, pessoal, muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e obrigado.